O resumo de Daniel capítulo 9, no primeiro ano de Dário, compreende pela leitura do profeta Jeremias que os 70 anos da desolação de Jerusalém estavam se cumprindo. Em resposta, ele se volta para Deus com profunda oração de súplica, jejum e confissão. Daniel confessa que a punição da dispersão é justa por causa da iniquidade de Israel, dos reis e dos antepassados, e implora a Deus por misericórdia e perdão, não por mérito, mas por amor a vós mesmo. Enquanto Daniel ainda orava, o anjo Gabriel é enviado para revelar o cronograma do futuro, as 70 semanas, que fixam o tempo para o fim da transgressão, o ungimento do Santo dos Santos e a destruição final por um chefe que virá. Vamos à leitura. Daniel capítulo 9. No primeiro ano do reinado de Dário, filho de Assuero, da estirpe dos Medos, que havia sido elevado ao trono do império dos caldeus, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, lendo as Escrituras, tive minha atenção despertada para o fato de que o número de anos a passar-se, segundo a palavra do Senhor, ao profeta Jeremias sobre a desolação de Jerusalém, seria de 70 anos. Volvi-me para o Senhor Deus, a fim de dirigir-lhe uma oração de súplica, jejuando e me impondo a cilício e a cinza. Supliquei ao Senhor meu Deus e fiz-lhe minha confissão nesses termos. Ah, Senhor, Deus grande e temível, que sois fiel à aliança e que conservais vossa misericórdia, aqueles que vos amam e guardam vossos mandamentos. Nós pecamos, prevaricamos, cometemos maldade, fomos recalcitrantes, desviamo-nos de vossos mandamentos e de vossas leis. Não escutamos vossos servos, os profetas, que falaram em vosso nome a nossos reis, a nossos chefes, a nossos antepassados e a todo o povo da terra. A vós, Senhor, a justiça e para nós a vergonha, como hoje acontece ao povo de Judá e de Jerusalém, a todo Israel, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, em todos os países, aonde os haveis dispersado por causa das iniquidades que cometeram contra vós. Sim, Senhor, para nós a vergonha, para nosso rei, nossos chefes e nossos antepassados, porque pecamos contra vós. Ao Senhor nosso Deus as misericórdias e o perdão, porque nós nos rebelamos contra ele. Recusamos ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Não seguimos as leis que ele nos oferecia pela boca de seus servos, os profetas. Todo Israel transgrediu vossa lei e se desviou, a fim de não obedecer a vossa voz. Por isso a maldição e a imprecação que figuram na lei de Moisés, o servo de Deus, caíram sobre nós porque pecamos contra ele. Pôs em execução as ameaças proferidas contra nós e contra nossos governantes. Descarregou sobre nós tais calamidades, como jamais sobre o céu aconteceu, coisa semelhante àquela que fulminou Jerusalém. Foi de acordo com a lei de Moisés que nos sucederam essas desgraças, e nós nunca procuramos abrandar o Senhor nosso Deus, renunciando às nossas iniquidades e dando atenção à vossa verdade. O Senhor não se descuidou do castigo e o descarregou sobre nós, porque o Senhor nosso Deus é justo em tudo o que faz, mas nós não escutamos a sua voz. Mas agora, Senhor nosso Deus, que tirastes vosso povo do Egito por um desígnio de vosso poder, e do qual vos fizestes uma glória que perdura ainda hoje, nós pecamos, nós prevaricamos. Senhor, dignai-vos pela vossa misericórdia. Afastar de vossa cidade santa, Jerusalém, vossa cólera e vossa exasperação, porque é devido às nossas iniquidades e aos pecados de nossos antepassados, que Jerusalém e vosso povo são alvo dos insultos de todos os nossos vizinhos. Ouvi, pois, Senhor, a prece suplicante de vosso servo. Por amor a vós mesmo, Senhor, fazei irradiar vossa face sobre vosso santuário deserto. Ó meu Deus, ficai atento para ouvir-nos. Abrir os olhos para ver nossa ruína e a cidade que ostenta um nome vindo de vós. Não é em nome dos nossos atos de justiça que depositamos a vossos pés nossas súplicas, mas em nome de vossa grande misericórdia. Senhor, escutai. Senhor, perdoai. Senhor, ficai atento. Agi por vosso próprio amor, ó meu Deus. Não demoreis, pois vosso nome foi dado à nossa cidade e ao vosso povo. Eu falava ainda, pedindo, confessando o meu pecado e o de meu povo de Israel, depositando aos pés do Senhor meu Deus minha súplica pelo seu monte santo. Não havia terminado essa prece quando se aproximou de mim, em um relance, era a hora da oblação da noite. Gabriel, o ser que eu havia visto antes em visão.
deu-me para meu conhecimento as seguintes explicações: Daniel, vim aqui agora para te informar. Apenas havias iniciado a tua oração e uma palavra foi pronunciada. Eu venho desvendá-la a ti, porque és um homem de predileção. Presta, pois, atenção a este oráculo e compreende bem a sua revelação. 70 semanas foram fixadas a teu povo e a tua cidade santa para dar fim à prevaricação, selar os pecados e expiar a iniquidade, para instaurar uma justiça eterna, encerrar a visão e a profecia e ungir o santo dos santos. Sabe, pois, e compreende isto. Desde a declaração do decreto sobre a restauração de Jerusalém até um chefe ungido, haverá 7 semanas. Depois, durante 72 semanas, ressurgirá, será reconstruída com praças e muralhas, nos tempos de aflição. Depois dessas 72 semanas, o ungido será suprimido, e ninguém será a favor dele. A cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um chefe que virá. Seu fim chegará com uma invasão, e até o fim haverá guerra e devastação decretada. Concluirá com muitos uma sólida aliança por uma semana e no meio da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. Sobre a asa das abominações virá o devastador, até que a ruína decretada caia sobre o devastado. No capítulo 3 de Pedro, ele vai apelar para os cristãos para que despertem sua sã compreensão e se lembrem das predições dos profetas e dos mandamentos dos apóstolos. Ele adverte que nos últimos tempos surgirão escarnecedores que zombarão da promessa da vinda de Cristo. Pedro refuta essa zombaria, lembrando que Deus já interveio drasticamente no mundo através do dilúvio. Ele explica que o aparente retardo de Deus é, na verdade, paciência, pois ele não quer que alguém pereça, quer que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como ladrão, resultando na destruição da ordem atual pelo fogo. A certeza desse fim leva à exortação. Devemos viver em santidade e piedade, esperando novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. 2 Pedro, capítulo 3. Caríssimos, esta é a segunda carta que vos escrevo. Tanto numa como noutra, apelo às vossas recordações, para despertar em vós uma sã compreensão, e para vos lembrar as predições dos santos profetas, bem como o mandamento de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Sabei, antes de tudo, o seguinte: nos últimos tempos virão escarnecedores, cheios de zombaria, que viverão segundo as suas próprias concupiscências. Eles dirão: onde está a promessa de sua vinda? Desde que nossos pais morreram, tudo continua como desde o princípio do mundo. Esqueceram-se propositadamente que desde o princípio existiu os céus e igualmente uma terra, que a palavra de Deus fizera surgir do seio das águas, no meio da água. E desse modo o mundo de então perecia afogado na água. Mas os céus e a terra que agora existem são guardados pela mesma palavra divina e reservados para o fogo no dia do juízo e da perdição dos ímpios. Mas há uma coisa, caríssimos, de que não vos deveis esquecer. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas usa da paciência para convosco. Não quer que alguém pereça, ao contrário, quer que todos se arrependam. Entretanto, virá o dia do Senhor como ladrão. Naquele dia, os céus passarão com ruído, os elementos abrasados se dissolverão, e será consumida a terra com todas as obras que ela contém. Uma vez que todas essas coisas se hão de desagregar, considerai qual deve ser a santidade de vossa vida e de vossa piedade. Enquanto esperais e apressais o dia de Deus, esse dia em que se hão de dissolver os céus inflamados e se hão de fundir os elementos abrasados, nós, porém, segundo sua promessa, esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habitará a justiça. Portanto, caríssimos, esperando essas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu, segundo o dom de sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nesses assuntos. Nelas há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos
deturpam para sua própria ruína, como fazem também com as demais escrituras. Vós, pois, caríssimos, advertidos de antemão, tomai cuidado para que não caiais da vossa firmeza, levados pelo erro desses homens ímpios, mas crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele a glória, agora e eternamente. O resumo do Salmo 126 inicia com um princípio fundamental da sabedoria. O esforço humano é inútil sem a bênção e a intervenção de Deus. Seja na casa ou na cidade, todo trabalho e vigília são em vão se o Senhor não estiver na obra. O autor adverte sobre a inutilidade do esforço excessivo e ansioso, pois Deus, em sua bondade, provê para seus amados até durante o sono. A segunda parte do Salmo celebra os filhos como um dom de Deus e uma recompensa, sendo eles a força e a defesa do homem na vida. Salmo 126. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, debalde vigiam as sentinelas. Inútil levantar-vos antes da aurora e atrasar até alta noite o vosso descanso, para comer o pão de um duro trabalho, pois Deus o dá aos seus amados até durante o sono. Vede, os filhos são um dom de Deus, é uma recompensa, o fruto das entranhas. Tais como as flechas nas mãos do guerreiro, assim são os filhos gerados na juventude. Feliz o homem que assim encheu sua aljava. Não será confundido quando defender a sua causa, contra seus inimigos à porta da cidade. Nesse trecho de Eclesiástico, capítulo 40, o autor estabelece uma profunda diferença entre o que é construído sobre a desonestidade e o que é baseado na integridade. Todo bem mal adquirido perecerá, mas a boa-fé, porém, subsistirá eternamente. As riquezas dos injustos são comparadas a uma torrente que seca e a uma trovoada que estala na chuva, efeitos poderosos, mais rápidos e passageiros. O destino do ímpio é o aniquilamento e sua posteridade não prosperará. Em contraste, a beneficência e a misericórdia são como um paraíso abençoado, que permanece para sempre. O sábio elogia por fim, a doce é a vida do operário que se basta a si próprio, pois na simplicidade ele encontrará um tesouro. Eclesiástico capítulo 40, dos versículos 12 ao 18. Todo presente e todo bem mal adquiridos perecerão. A boa-fé, porém, subsistirá eternamente. As riquezas dos injustos secarão como uma torrente. Elas assemelham-se a uma trovoada que estala na chuva. O homem se regozija quando abre a mão, mas no fim os prevaricadores serão aniquilados. A posteridade dos ímpios não multiplicará os ramos. As raízes impuras agitam-se no alto de um rochedo. A vegetação que cresce à beira das águas, ao longo de um rio, será arrancada antes de todas as ervas dos campos. A beneficência é como um paraíso abençoado, e a misericórdia permanecerá eternamente. Doce é a vida do operário que se basta a si próprio. Vivendo assim, encontrará um tesouro. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.